Lucas capítulo 8, do verso 22 ao 25. Vamos ler de pé, irmãos. Ficamos muito tempo assentados, mas não só por isso. Vamos ler, inclusive, uníssono. E o texto está projetado aqui, né? Nós temos agora esse recurso aí. É um trabalho feito pelo Alex também, muito bom. Então, dá para nós lermos ali essa narrativa de milagre. Muito interessante. Vamos ler juntos? Verso 22. Aconteceu que... para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Vamos juntos. Sobreveio uma grande tempestade. Não, irmãos, assim não dá não. Vamos voltar aí, porque... Então acompanhe na sua Bíblia, se não está dando ali, vamos voltar. A gente tem que aprender a fazer leitura uníssona. Vamos lá. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossorbar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Melhorou. Vamos orar? Ó Deus bendito, fala ao nosso coração, através do texto da Tua palavra, que sejamos aquietados, aliviados das nossas aflições, das nossas preocupações, ansiedades. Oramos, ó Deus, para que, diante dessa pandemia, nenhum dos Teus filhos da nossa igreja se desesperem, se inquietem, ó Deus, ao ponto de serem incrédulos, mas que confiem no Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Abençoa todos que aqui estão e os que estão também participando da transmissão. Assim oramos em nome de Cristo, o nosso Senhor, a palavra do Senhor encarnada, oramos em nome dele. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Os hinos do nosso inário, além de uma riqueza bíblica e teológica, eles trazem também a experiência de vida dos seus autores. Por isso eles nos edificam, eles falam ao nosso coração quando cantamos. E tem um hino que muito me abençoa cada vez que eu ouço e que eu canto. E é um hino que tem muito a ver com essa narrativa aqui do Evangelho de Lucas, também aparece em Mateus e em Marcos, que é o hino que fala: Mestre, o mar se revolta e as ondas me dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Lindo. Talvez você não tenha passado por uma tempestade no meio do mar. Pelo menos a maioria de nós aqui não navega. E Brasília nem tem mar. Mas há experiências, irmãos, que elas se assemelham a tempestades. Há situações que para nós são tempestuosas. Você já não se sentiu como o descrito neste hino? As ondas querendo submergir você, afogar você. Você não ter forças diante de determinada situação, diante de determinado problema. É essa a experiência dos discípulos nesse texto.
Se você observar, Jesus vinha ensinando aos discípulos a palavra de Deus, falando para eles parábolas, ensinando-lhes parábolas, pregando aos seus discípulos. Mas agora, a partir do verso 22, do capítulo 8, Jesus ele está colocando a fé dos discípulos à prova. Eles aprenderam a lição e agora eles têm que praticar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé precisa ser testada, como nós vimos aqui de manhã. A fé sendo testada por meio de tribulações. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que Jesus não sabia dessa tempestade? Dessa tempestade que se levantaria naquele lago que tinha dimensões grandiosas, e por isso era apelidado de Mar da Galileia, mas na verdade era um lago muito extenso, muito grande, muito largo. Então eles chamavam de mar. Jesus não sabia, irmãos, que haveria uma tempestade no meio do caminho. É óbvio que Jesus sabia. A questão é que aquela tempestade estava no programa de aula de Jesus para os discípulos naquele dia. Fazia parte da lição que Jesus estava dando aos seus discípulos. E que lição é? O sumo dessa lição é: eu posso confiar em Jesus no meio das tempestades. Isso era o que Jesus estava inculcando na cabeça dos seus discípulos. O problema é que nós somos tão moralistas, às vezes, que achamos que tempestade só vem contra aquelas pessoas que desobedecem a Deus. Mas não é assim. Nem sempre é assim. Porque os discípulos, eles encararam uma tremenda tempestade porque estavam obedecendo Jesus, que disse: entrem no barco e vamos atravessar. E eles estavam navegando rumo a uma tempestade. Uma tempestade, irmãos, que eram comuns naquela região da Galileia, principalmente no Mar da Galileia, porque ele tinha todas as adequações geológicas que proporcionavam tempestades dessa natureza. E pelo visto, essa em particular foi tão violenta, tão virulenta, que colocou em pânico experientes pescadores. Os discípulos conheciam aquele lago na palma das suas mãos. Eles eram experientes. Pedro tinha uma empresa de pesca. Pedro era um empresário da pesca. Pedro, Tiago também. E essa tempestade foi tão terrível que os colocou em pânico. Jesus estava testando a fé dos seus discípulos por meio da tempestade. Esse texto nos ensina isso, irmãos. Como passar pela tempestade. Como nós vamos passar pela tempestade? Como vamos passar por essa pandemia? Como você vai passar por suas aflições? Há pelo menos 3 bons, excelentes motivos para os discípulos não se desesperarem diante dessa situação ameaçadora. Mas infelizmente eles se desesperaram. E talvez ao longo do sermão você perceberá isso, que muitas vezes a sua atitude é igual a dos discípulos. Mas eu quero falar sobre isso, como passar pela tempestade. Em primeiro lugar, confiando na promessa de Jesus. Primeira lição, irmãos, inexorável do texto. Passar pelas tempestades confiando na promessa de Jesus. Olha de novo o verso 22. Olha o que nos chama a atenção. Passemos para outra margem do lago. E partiram. Jesus vinha de uma jornada de trabalho muito intensa. Ele estava cansado com os seus discípulos, mas ele optou para atravessar o Mar da Galileia, chegar na região de Gadara, porque tinha um endemoniado lá, que tinha um encontro com Jesus para mudar a sua vida. Era o propósito de Jesus atravessar aquilo, mas no meio do caminho tinha uma tempestade para provar a fé dos seus discípulos. Agora observem a promessa implícita de Jesus: passemos para o outro lado do lago, para outra margem do lago. É uma promessa de Jesus. Eles iriam passar. O destino deles não era o naufrágio. O destino deles não era a morte, mas era a outra margem. Será que os discípulos não se atentaram para isso? Que havia uma promessa de Jesus, que eles chegariam ao outro lado? Essa promessa, irmãos, deveria ter fortalecido os discípulos.
deveria ter encorajado os seus discípulos e não assaltado a sua fé, aquela tempestade. E não os colocado em pânico, em desespero. A fé sempre será uma recusa ao desespero. Jesus, irmãos, em nenhum lugar do Evangelho nos deu uma promessa de vida fácil. Não há uma promessa de que nós não teríamos dificuldades, não teríamos coronavírus, não teríamos isolamento, não teríamos maus políticos, não teríamos corrupção, não teríamos bandidagem na rua. Não há uma promessa de Jesus de que seria fácil a jornada da vida cristã, não, mas há uma promessa de que nós atravessaremos. Mas é uma promessa de que nós chegaremos ao outro lado, ao porto seguro. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, mas Ele prometeu uma chegada segura. A viagem não vai ser fácil, vai ter tribulação, turbulências, tempestades, mas haverá a chegada segura. E foi o próprio Jesus que colocou os discípulos no epicentro da tempestade. Ele disse, vamos para outra margem. E eles partiram. E no meio tinha uma tempestade terrível. Talvez você perdeu seu emprego. Talvez você perdeu parte do seu salário. Talvez você está em depressão. Não sei o que é a sua tempestade, mas eu posso lhe dizer algo hoje. Olhe para o soberano da sua vida. Olhe para o Senhor da sua vida. Olhe para Jesus que tem o controle sobre todas as coisas. Olhe para Ele que prometeu a margem segura. Que prometeu que nós iríamos transcender a tempestade, atravessá-la. E Hebreus diz, no capítulo 10, versículo 23, que aquele que promete é fiel. Aquele que promete é fiel. George Miller, irmãos, foi um homem consagrado a Deus, que se dedicou a cuidar de crianças órfãs. A história de Miller é muito linda. Leiam a biografia dele. Ele cuidou, num período de 63 anos, ele dedicou toda a sua vida a isso. Num período de 63 anos, ele cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs. Ele fundou muitos orfanatos. E quando ele começou esse trabalho, ele fez um voto com Deus. O voto era, eu não vou pedir nada para homem nenhum. Tudo que eu precisar, eu vou pedir para o Senhor. Ele não pedia ajuda para ninguém. Às vezes, ele não tinha o que dar para as crianças no dia seguinte. E em uma dessas feitas, não tinha um café da manhã das crianças. E ele foi para o seu quarto e orou e disse, Senhor, não tem pão para as crianças amanhã. E depois que ele orou, ele comeu o que tinha com as crianças, a última coisa que tinha de comida, e depois do jantar, veio um oficial da rainha dizendo, a rainha mandou um dinheiro para o orfanato. E ele pôde comprar o café da manhã para aquelas crianças. Um homem que sempre confiou nas promessas de Deus. E você, que está atravessando a tempestade, você pode vislumbrar o porto seguro? Você pode vislumbrar que Jesus disse, cheguemos a outra margem. Vislumbre isso e confie no seu Redentor. É assim que o crente passa pela tempestade, confiando nas promessas de Jesus. Mas há uma segunda lição. Como passar pelas tempestades? Confiando na presença de Jesus. Não só nas promessas, mas a presença. Porque Jesus, ele não é um guia turístico que te dá um mapa e diz, vai. Te dá o GPS e diz, vai. Não, Jesus vai com você. Ele acompanha com você todas as situações. Ele não é uma agência de viagens.
Jesus é uma pessoa que vai com você. Olha o verso 22. Diz que ele entrou no barco em companhia dos seus discípulos. Porque isso é amizade, isso é amor, ir junto, passar junto, sofrer junto. Verso 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus estava no barco, estava em pessoa com os seus discípulos. Então por que ter medo? Ah, irmãos, aquele barco frágil, pequeno dos discípulos, carregava o Rei dos Reis, o Senhor de toda a criação. Naquele barco estava Jesus Cristo, o Deus encarnado, estava o Senhor de todas as coisas. Aquele barco era insubmergível. Os discípulos, de tão apavorados que estavam, de tanto medo, esqueceram de Jesus. Eles não viram ali a presença de Jesus. Por que você acha que Jesus dormiu? Não era só porque ele era homem também e estava cansado. Era para mostrar para os discípulos a paz que ele tinha, a confiança que ele tinha. Que em meio a uma tempestade, o Senhor adormece, e aqueles discípulos precisavam daquela paz que Jesus, e só Ele tem para dar. Os discípulos, irmãos, eles não viram a Jesus. Eles não viram que Jesus é o Senhor de todas as situações. Você acredita nisso? Que Jesus é Senhor de todas as situações da sua vida? Você tem essa perspectiva? Os discípulos se esqueceram que o Rei da terra estava com eles naquele barco, o Criador do vento, o Criador do mar, aquele que trouxe a tempestade, passava com eles a tempestade. E a presença de Jesus é consoladora, irmãos. Eu li o relato de um pai, foi chamado a escola do seu filho para uma reunião de pais. E por muito tempo ele não ia na reunião de pais. Ele foi até envergonhado conversar com os professores do seu filho. E ele começou a apresentar as justificativas de tamanha ausência, dizendo: olha, eu sou representante comercial, eu não tenho tempo. Eu saio de manhã, meu filho está dormindo, eu chego tarde da noite, meu filho está dormindo. Eu mal converso com meu filho, eu tenho angústias por causa disso, e para recompensar todas as noites, eu chego, vou para o quarto do meu filho e fico beijando ele dormindo, e eu tenho até um acordo com meu filho, para que ele saiba que eu estive lá com ele, que eu dei a minha presença para ele. Eu amarro a ponta do lençol, eu dou um nó na ponta do lençol. E todas as manhãs, quando meu filho acorda, ele vê a ponta do lençol amarrada com um nó. Ele sabe que eu estive lá, que a minha presença esteve com ele, que eu beijei aquela noite. Todos ficaram emocionados. E mais ainda, porque as professoras constataram que aquele menino era um dos melhores alunos da turma. A presença do Pai. É isso que Deus faz conosco. A sua presença é consoladora. A sua presença, irmãos, nos fortalece. Nunca esqueça que Jesus está com você no barco. A presença do Senhor. Ele está com você no câncer. Ele está com você no abandono. Ele está com você no desespero. Ele está com você na pandemia. Ele está com você aí em casa que está nos ouvindo. A presença de Jesus, ela nos ensina a passar pela tempestade, seja ela qual for. Mas além, irmãos, de nós termos como lição do texto, que precisamos confiar na promessa de Jesus e confiar na presença de Jesus, a terceira lição, o terceiro motivo pelo qual devemos passar pela tempestade sem desespero, é confiando no poder de Jesus. Não só a promessa, não só a presença, mas o poder de Jesus. O verso 24, irmãos,
Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Tudo cessou. Aquele que estava no barco é o Criador da natureza. É o Criador dos ventos rijos. É o Criador da tempestade, dos tsunamis. Porque a palavra grega aqui, para tempestade, para as ondas, é um maremoto. Não foi coisa pequena. E Lucas está mostrando isso. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre a morte. Poder sobre os demônios. Porque mais à frente ele vai expulsar o demônio do homem de Gadara. Ele é todo poderoso. As leis da natureza estão nas mãos dele. Ele controla o universo. Todos obedecem à sua voz. Lucas quer ressaltar isso, o poder de Jesus sobre os fenômenos da natureza. E antes Jesus estava adormecido no rugido da tempestade. Agora não, a tempestade está adormecida aos pés de Cristo. Ele subjugou aquilo que estava atribulando os discípulos. Mas qual é a nossa atitude? Quando sofremos, é essa: Senhor, se esqueceu de nós? Por quê? Comigo. Senhor, não te importas que morramos? E aí, irmãos, a partir dessa pergunta dos discípulos, o que nós percebemos? Que a verdadeira tempestade não era a exterior. A verdadeira tempestade era aquela que se formou no coração de discípulos incrédulos, que viram milagres, que caminharam com Jesus, mas que não confiaram nele, nem na sua promessa, nem na sua presença, nem no seu poder. E eu não estou falando aqui dos discípulos em geral que seguiam Jesus, dos seus apóstolos. Jesus não somente teve que repreender aqueles ventos e aquelas ondas, mas Jesus também teve que repreender a incredulidade dos discípulos. Olha aí o verso 25. Onde está a vossa fé? Você está no meio de uma tempestade? Onde está a sua fé? O que é fé? Confiança. E eles possuídos de quê? Fobia. Fobos. Medo, covarde. Você está aí arrinconado por medo, covarde. Muitos estão com fobia, não é por precaução, é fobia, é incredulidade. Jesus repreende a tempestade do coração dos discípulos. Essa era a pior. Os maiores problemas nossos estão dentro de nós, não nas circunstâncias ao redor, irmãos. Nós ampliamos as circunstâncias, nós ampliamos os problemas. Por isso que Jesus está dizendo: vocês são de pequena fé, imatura, frágil. Mesmo vendo os milagres de Jesus, o problema não era, irmãos, a tempestade. O problema era a incredulidade dos discípulos. É por isso que, mais uma vez, o autor de Hebreus, no capítulo 3, nos adverte, falando do perverso coração da incredulidade. Ah, discípulos podem ser incrédulos? Sim, podem, irmãos. Quando você não entrega o seu dízimo, você é incrédulo, porque você confia mais no seu recurso. Quando você não perdoa, é incredulidade.
E tantas coisas que nós podemos dizer aqui que é incredulidade, falta de confiança em Deus. Ah, irmão, Jesus, Ele é poderoso. Você não pode duvidar disso. Ele tem poder para repreender os problemas que nos atacam, as enfermidades que nos assolam, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. O problema é que muitas vezes a tempestade está no nosso coração, que lá no fundo duvida da bondade de Deus. Sabe, quando os nossos lábios professam a soberania de Deus, mas o coração insiste em lutar contra isso, insiste em duvidar dessa soberania. E Jesus acalma não só a tempestade do mar, mas do coração dos seus discípulos, porque eles saltam do medo covarde à confiança, ao temor a Jesus. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? E diz o texto que eles tiveram temor. Eles saíram da fobia e foram para o temor. Eu quero encerrar esse sermão dizendo que há tempestades que são necessárias de passarmos. Veja, novamente no verso 22, que é Jesus que leva os discípulos para a tempestade. Jesus deu uma ordem: entrem na tempestade. Naveguem rumo à tempestade. Você não sabe, e eu não quero assustar você, mas talvez você está caminhando para uma grande tempestade. Você está navegando para uma grande tempestade, que pode desestabilizar a sua vida, que pode trazer pânico ao seu coração, mesmo você tendo a experiência que aqueles homens tinham com a pesca, com o mar, eram íntimos da navegação. Mas eles deveriam passar pela tempestade, eles precisavam passar pela tempestade. Todas as tempestades que Deus nos manda são necessárias de nós passarmos, todas elas. E foi através desse livramento da tempestade que os discípulos puderam, irmãos, corrigir e ter uma visão mais clara da singularidade da grandeza de Cristo. Foi aqui que eles passaram a ver realmente quem era Jesus. Veja que eles saíram, eles tinham uma fé real, mas agora eles experimentaram essa fé na prática, nesse teste que Jesus os submeteu. Porque as tempestades fazem parte do currículo de Jesus, para fortalecer a nossa fé. A tempestade está posta. Nós estamos navegando, não sabemos o que vamos encontrar amanhã. Talvez um tufão, um Euroaquilão, um Katrina. Ele nos manda navegar, e você não sabe o que virá à frente, o que te resta. Você confia mais nas circunstâncias ou no Senhor das circunstâncias? Porque se você confia no Senhor das circunstâncias, você vai navegar, você vai encontrar a tempestade, você vai passar essa tempestade e vai chegar a outra margem, seguro e com a fé melhorada, amadurecida. Confie nas promessas de Jesus. Confie na presença de Jesus. Confie no poder de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos cantar o último cântico e já caminhar para o final do culto solene ao Senhor. Lembrando aos irmãos das atividades das sociedades internas que, de maneira gradual, devem retomar a agenda de cada sociedade, ministério. Lembrando que a junta de diáconos tem que acompanhar cada uma das atividades das sociedades para seguir os protocolos do decreto do governador. A igreja está preparada para receber irmãos, todos que aqui vierem. Nós estamos
com todos os protocolos, sendo obedecidos de segurança. É muito seguro você estar aqui, eu lhe garanto. Então não tenha medo disso. A igreja está preparada. Lembrando das nossas reuniões de oração. Amanhã, 6h15, com o seminarista Caio. Terça-feira, às 15 horas, com o pastor Clésio. Venha orar. Vamos ficar de pé e cantar Jesus, somente Tu. Somente Tu, a minha sede pode zerar. Nada tem mais valor do que buscar Tua face, Te adorar. Só Tu és a luz da minha vida, só Tu dás, só meu viver, só Tu vês a minha alma ferida, só Tu dás poder pra eu vencer. Jesus, eu Te amo, vem me agora saciar, enche minha alma com Teu amor até eu transbordar. Só Tu és a luz da minha vida, só Tu dás sentido ao meu viver, só Tu vês a minha alma ferida, só Tu tens poder pra eu vencer. Só Tu és a luz da minha vida, só Tu dás vida ao meu viver, só Tu vês a minha alma ferida, só Tu tens poder pra eu vencer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco nas tempestades. Porque ainda que o Senhor não nos tenha prometido uma viagem tranquila, sem percalços, sem aflições, pelo contrário, o Senhor disse: no mundo tereis aflições. Mas o Senhor sim nos garantiu uma chegada segura. Nós não estamos à deriva, a um porto ao qual navegamos, e não solitariamente, mas com o Senhor, que está e que nos prometeu estar até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, por Tua presença, por Tua promessa, por Teu poder, o poder que não nos livra da tempestade, mas o poder que nos livra na tempestade, o poder que não nos livra da enfermidade, mas que nos livra na enfermidade, o poder do Senhor que nos dá força para prosseguir, o ânimo, o encorajamento. Nós Te louvamos, ó Senhor, por Tua palavra de ânimo, de consolo aos nossos corações nesta noite. E se alguém aqui enfrenta tempestades, ó Deus,
Não deixe essa pessoa decair. Não deixe essa pessoa, Deus, entrar em pânico. Mas dá-lhe confiança. Confiança na promessa, na presença de Jesus. E que a bendita graça de Deus, o amor de Cristo Jesus, te fortaleça nas suas tempestades.